Boa noite a todos. Estão a ouvir? Todos? Sim. Uma semana de clube grande, portanto, sabemos que jogar num clube desta dimensão tem uma determinada cobrança, portanto, mas também é necessário também as pessoas entenderem em que estado e em que momento é que nós vivemos. Portanto, repara, nós hoje jogamos com uma equipa que joga junta para aí há 3 anos. No jogo com o Atlético Mineiro, jogamos contra uma equipa que do último Corinthians com o Atlético Mineiro estavam 9, nós tínhamos 3. Jogámos contra o Bragantino, que é uma equipa que já está estruturada e muito estável, quer em termos de elenco, quer em termos de treinador. E eu nunca falei, nem vou falar, porque as pessoas, se forem intelectualmente honestas na sua análise, percebem aquilo que eu estou a dizer. Portanto, tenho um conjunto de jogadores que muitos deles conheceram pela primeira vez. Portanto, eu próprio, enquanto treinador, também os conheci pela primeira vez. Eu sempre falei também, mesmo quando ganhamos, que iria haver retrocessos. Portanto, não pensavam que nós chegávamos aqui, era vitória, 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 e jogamos sozinhos, não existe mais ninguém. Perceber a reestruturação que está a ser feita no clube, perceber também que nós, em mudanças, gera sempre algum desconforto e algum caos até chegar a uma estabilidade. E essa estabilidade é preciso tempo, mas as pessoas não têm tempo nem paciência para pedir esse tempo. A única coisa que as pessoas querem é que nós, no final do jogo, tenhamos mais um gol com o adversário. Se nós não tivermos isso, é notícia que nunca mais acaba. E aquilo que mais me entristece é a quantidade de notícia mentirosa que sai e que é plantada. Portanto, mas isso é um bocadinho da forma como sou colega na última coletiva que eu tive aqui, que o salvo foi contra o Atlético Mineiro, não foi? Foi. O que é que se pode mudar no futebol brasileiro? Essa é uma das coisas que nós podemos mudar no futebol brasileiro. Porque deste lado estão pessoas, não estão robôs, nem animais. Portanto, aqui são pessoas que têm sentimentos, que têm emoções e que merecem respeito, que têm famílias e que tudo impacta até na saúde mental das pessoas. Portanto, eu sou uma pessoa que sou muito apegada à justiça social. Eu sei que ela nunca vai existir, porque existe diferenças sociais nas pessoas, até pelo nível e o extrato social que ela tem dentro da sociedade. Mas nós devemos lutar pela igualdade. E nós, quando dizemos as coisas, devemos ter algum cuidado daquilo que se diz. Portanto, isso não é para desviar. Nós sabemos a responsabilidade de que é representar um clube desta dimensão e sabemos a responsabilidade em cada competição. Nós não fazemos de propósito para não termos resultado. Portanto, foram 3 jogos menos, eu não diria menos conseguidos, mas com o resultado não veio. Mas nós temos que perceber, e uma das situações que eu quero vos dizer é que os jogadores sempre deram tudo. Apenas houve um jogo que eu os cobrei, principalmente pela sua atitude competitiva, que foi no jogo com o Juventude. Esse sim sai fora de um bocadinho daquilo que é a realidade competitiva que existe dentro dos dois clubes e principalmente dentro da qualidade que existe entre uma e outra equipa. E sou sempre o primeiro a dizer que as derrotas são minhas e as vitórias são deles. Portanto, hoje é uma vitória do grupo, é uma vitória de um grupo que está a ser construído, que eu sempre disse que muitas das vezes vamos dar um pulo à frente e depois 2 atrás, para depois novamente avançarmos novamente. Portanto, é uma equipa nova, uma equipa que se está a conhecer, mas repare que eu nunca falei sobre isto. Nunca. Nunca mesmo quando o resultado não veio, nunca falei. Primeira vez que eu até estou a falar sobre isto, principalmente numa vitória. Portanto, só que as pessoas cobrem, muitas das vezes, sem fundamento, portanto, porque é crítica gratuita, portanto, as palavras não são pagas, portanto, as pessoas dizem o que querem e bem lhes apetece. Portanto, mas essas são as regras do jogo e do contexto do futebol brasileiro e nós temos que aceitar, e eu sei quais são, porque eu já estou aqui há muitos anos. Portanto, esta é a minha amiga. Só dar os parabéns aos meus jogadores, eles são os responsáveis desta vitória.
e ela não é só, estão só 3 pontos, portanto, não é mais nada, portanto, agora é descansar e trabalhar, porque quarta-feira temos mais um jogo importante que nós queremos estar bem e dar a melhor resposta possível, porque sabemos que estamos sempre constantemente a ser analisados e avaliados. Antônio, boa noite. Rafael Sgrilles, Energia 97. Ainda dentro dessa semana de muita crise, mais uma derrota, aí a primeira na Sul-Americana, veio uma declaração muito forte do Cássio, que é a referência, principal jogador da história do Corinthians, e ele fala em saúde mental, e você citou também isso agora, fala em saúde mental, e queria que você falasse um pouco como foi a conversa, esse momento corajoso que você teve de tirar o Cássio um pouco do jogo, até, não sei se é para preservar, queria que eu ouvir um pouco de você, como é que foi essa conversa, esse comunicado para o Cássio que ele ficaria no banco de reservas? E também, como é que foi essa transição para deixar esse goleiro no banco de reservas, que é um fato que há tempos que nós não víamos no Corinthians? Bem, eu já tinha falado em saúde mental no jogo contra o Atlético Mineiro, se recorda, é só ir à cassete e perceber que eu já tinha falado disso para as pessoas terem alguma cautela e alguma atenção. Porque, eu já disse isto na antevisão e nem vou tocar mais nisso, porque as pessoas andam a bater e a carregar. E depois, quando as coisas acontecem, depois têm pena toda a gente. Portanto, agora já é tarde. Os mesmos que hoje têm pena são aqueles que também carregaram, está a entender? Mas, por aí, eu não vou mais tecer qualquer comentário. Relativamente ao Cássio, é uma conversa entre mim e o Cássio, portanto, ninguém tem nada a ver com isso. É uma situação interna minha, daquilo que é a minha forma de gerir um grupo de trabalho, porque sabe que ser treinador não é só chegar ali e é o 4-4-2, é o 4-2-3-1, é o 3-4-3 e é o treino que potencia os comportamentos que potenciam esses comportamentos que nós queremos para a forma de jogar. É muito mais do que isso. Aliás, isso é 20%. 80% é ter a capacidade, ousadia e coragem de poder gerir um grupo de trabalho, e 30 egos diferentes têm sentimentos e têm emoções. Portanto, isso é que é o verdadeiro trabalho de um treinador. Portanto, aqui o Cássio não é culpado de nada, estamos aqui para o ajudar. Ele vai voltar forte, mas primeiramente temos que olhar sempre para o ser humano, e isso é a minha principal prioridade, e como eles sabem, estou aqui sempre para os proteger. Obrigado. Antônio, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Primeiro eu queria te perguntar em relação ao ataque, né? Você muda o ataque mais uma vez por conta, o Corinthians vinha sofrendo com a falta de gols. Hoje você mais uma vez mudou em relação a isso. Teve a lesão do Heralberto, com 5 minutos você perde o Pedro Henrique. O que passou na sua cabeça naquele momento de colocar o Mosquito, o jogo que o Mosquito fez, e também, se me permite, em relação ao Wesley, como que esse garoto foi importante hoje? A gente está falando muito de saúde mental, em gerir jogadores. Quão é importante gerir um jogador como o Wesley, que é um talento do Corinthians? Bem, indo à última questão que você me fez relativamente ao Wesley, também já dei entre aspas, uma aula sobre o Wesley e falei da importância dele cada vez mais crescer sobre o ponto de vista técnico, tático. Nós temos essa responsabilidade de o ajudar para criar até alguma variabilidade de soluções dentro daquilo que é o seu jogo pelo talento que ele tem, mas sobretudo fora do campo, portanto, e de saber o educar, portanto, e nós nessa situação aí temos a capacidade, principalmente eu, de ser um pai deles, portanto, e o pai, já disse isto também, o pai dá amor, mas também cobra, portanto, e ele é igual aos outros, tem sido cobrado, portanto, eu já na brincadeira, e depois ele até me veio falar comigo, você falou que eu era folgado na coletiva, sim, tu és folgado, portanto, mas isso é uma coisa entre mim e ele, acho que essa irreverência lhe fica bem, sempre dentro de limites e de gente que ele está a crescer muito, é um menino, é um bom menino, portanto, como todos os outros, eu não gosto de individualizar ninguém, foi um jogador que foi importante, mas ele foi importante, mas teve a capacidade de ter uma equipa que o suportou, portanto. Relativamente à mudança do ataque, portanto, sabe que eu avalio muito aquilo que é o rendimento semanal de cada um e o dia-a-dia deles, portanto, o Mosquito para mim não é novidade nenhuma, portanto, ele já entrou alguns jogos, se calhar não entrou tanto como ele gostaria, mas é um jogador que eu confio, ele sabe da confiança que eu tenho nele, sei aquilo que ele me pode oferecer, portanto, não entrei em pânico em nenhum momento, porque confio muito nos jogadores que tenho à minha disposição. Relativamente à mudança no ataque, não tem nada a ver com a ausência de golos, portanto, o que me e disse também isto na antevisão.
O que me preocupava era se a equipa não criasse. E se nós, mais uma vez, formos intelectualmente honestos e formos aos dados estatísticos, a equipa finalizou. Depois, uma coisa é remates enquadrados e desenquadrados. Portanto, a equipa finalizou mais de 60 vezes em 4 jogos. Portanto, se isso não é muito, estou a incluir aqui o jogo da Sul-Americana. Portanto, com hoje já fomos quase às 80. Portanto, isso é volume. Agora, se calhar temos de ter, e eu também falei isso no jogo contra o Bragantino, temos de ter eficácia. Portanto, porque se nós formos avaliar o jogo do perde, não joga nada, e ganha, joga muito, acho que isso é muito redutor. Portanto, e isso estamos a enganar o torcedor, estamos a enganar, e nós, que somos aqueles que entendem muito mais do futebol, e eu também já disse isso, porque 90% que vai ali às redes sociais só vai por curiosidade e depois nós geramos uma opinião. Portanto, eu acho que é muito. Ganha, a equipa jogou muito, perde, a equipa não jogou nada. Isso é muito redutor para que é a complexidade daquilo que é o jogo, o treino, o dia a dia. Portanto, isso é só para criar o pânico e criar a instabilidade, mas nós já estamos muito, muito habituados e sabemos que a cobrança num clube grande, e o Corinthians muito mais, que é um clube gigantesco, é aquele que gera e cria notícia, portanto, dá para entreter o pessoal durante a semana. Antônio, boa noite. Boa noite. Você falou, claro, a respeito do Cássio, da conversa, da preservação do ídolo. O outro lado também, o Carlos Miguel como titular. Hoje foi um jogo que ele foi muito pouco acionado, né, pelo time do Fluminense. Você pretende dar uma sequência esperada ao Carlos Miguel neste momento? Não, isso aqui agora, eu acho que ainda agora acabou o jogo, portanto, eu sei lá o que é que eu vou ver, nem sei onde é que eu vou jantar. Agora quero lá saber sobre essa decisão relativamente ao futuro, nem tem que pensar, as coisas são pensadas, tem que haver fundamento nas minhas decisões. Às vezes acerto, outras vezes erro, espero que Deus me dê sanidade mental para estar sempre mais predisposto a acertar do que a errar. Portanto, fez um bom jogo, repara. Hoje ganhámos, não sofremos golos, portanto é uma equipa que sofre muito pouco, eu já avisei isso, portanto, só que as pessoas estão distraídas porque depois só olham aos golos marcados, portanto. Mas repare, a equipa praticamente não deu trabalho ao Carlos Miguel. Nós estávamos a jogar com o campeão da Libertadores, portanto não estamos a jogar contra uma equipa qualquer, portanto... jogámos contra o Atlético Mineiro, que é uma equipa, repara, uma equipa que está a ser construída, repara os adversários que recebe, repare que fomos à Argentina, é evidente que depois as pessoas podem ir por outro caminho, nós jogamos contra uma equipa que está na meia-final do Campeonato Argentino, portanto... Mas as pessoas não querem saber isso, as pessoas querem saber, e é a nossa obrigação. Essa é a nossa responsabilidade de lutar para jogar e para ganhar. Portanto, isso aí podem contar connosco, vamos dar tudo, sempre em cada jogo, para disputar os 3 pontos com o adversário. Boa noite, Antônio. Boa noite. Henrique Filhote, Identidade Corintiana. Primeiramente, parabéns pela vitória. Você já falou bastante sobre o resultado, sobre a atuação da equipe, mas hoje, voltando mais sobre o assunto do ataque, você teve a entrada do Pedro Henrique novamente, pela segunda partida consecutiva, acabou tendo uma lesão logo no início do jogo, também teve a lesão do Yuri Alberto, que ficou de fora da partida hoje. Então, como é que você trabalha o ataque agora sem o Yuri, pelo menos para essa partida, e também agora o Pedro Henrique? E também como é que ele está agora nesse pós-jogo? Já deu para saber alguma coisa sobre a lesão? De quem? Do Pedro. Do Pedro. Não, eu ainda não, nós não sabemos, tem que ser novamente reavaliado amanhã, portanto, para percebermos a dimensão da lesão, portanto, é menos um jogador que nós podemos eventualmente contar, portanto, mas todos somos importantes e certamente aqueles que lá estarão, certamente darão conta do recado. Portanto, hoje foi um Mosquito, portanto, temos vários jogadores que nos podem ajudar. Eles já mostraram, e eu já mostrei a eles, que não olha caras, olha rendimento, portanto, principalmente o rendimento diário de cada um, porque se nós treinarmos bem, certamente que o jogo será muito mais fácil. Obrigado. Boa noite, Antônio. Boa noite. Léo Rodrigues, da Central do Timão. Nos últimos jogos, o Fagner vinha saindo no intervalo para a entrada do Mateuzinho. Hoje, na segunda parte do segundo tempo, eles jogaram junto. Eu queria saber se foi uma situação de jogo ou se você planeja fazer isso mais vezes. Obrigado.
Sabe que isso já aconteceu, não é virgem. Portanto, contra o São Bernardo para a Copa do Brasil, eles terminaram a jogar juntos. Portanto, ele tem essa variabilidade e essa versatilidade, capacidade de jogar em várias posições, o Mateuzinho, portanto, e eu hoje, pela fadiga muscular que o Gustavo estava a sentir, portanto, achei por bem ele poder nos ajudar, tem essa capacidade, é um jogador tecnicamente evoluído, rápido, portanto, é um jogador que tem trabalhado bem, portanto, mas não é fácil. São dois bons laterais direitos que nós temos e aí, felizmente, não posso esquecer também do Léo Maná, que também tem aí o Corinthians, se quiser, tem um lateral para 10 anos. Obrigado. Antônio, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que você falasse desse clima da Neoquímica Arena, no clima anímico, né, da torcida apoiando, de fato, o time incondicionalmente, e no que essa atmosfera da Neoquímica Arena pode refletir no seu time nos próximos resultados, né? Porque apoio da torcida nunca vai faltar, né? Então, eu queria que você comentasse exatamente em cima desse aspecto anímico do seu time nas próximas jornadas pela frente. Obrigado. Ainda bem que toca nesse ponto, portanto, até me lembrou, porque eu não poderia em nenhum momento sair desta coletiva sem falar do 12º jogador, que foi determinante para nos catapultar para uma grande vitória. Portanto, eles são parte integrante desta família, eles foram parte integrante desta vitória, foram determinantes, porque quem apoia desta forma é inacreditável. Portanto, nós estamos muito gratos e fizemos esse agradecimento indo direto à torcida, porque eles foram realmente fantásticos. Todo o estádio, independentemente de qual é a torcida, portanto, todas elas foram importantes, determinantes, e vamos precisar muito delas, principalmente não é nos momentos mais desafiantes, até nos momentos mais fáceis são aqueles quando aparecem. Portanto, naqueles momentos mais desafiantes são aqueles quando mais precisamos deles, e eles não têm dado sempre a resposta. Portanto, isto não vai ser um caminho desafiante, não vai ser de sobreviver, mas vai ser de constantemente renascermos. E hoje eu pedi aos jogadores, aqui ninguém vai lutar para sobreviver, aqui nós vamos lutar para renascer. E hoje, com a ajuda dessa torcida maravilhosa, e não é aqui dar aqui uma de violino, é a realidade, portanto, é inacreditável. O que esta gente faz, eu já vivi em todos os contextos aqui do futebol brasileiro, é única. Portanto, estamos muito gratos a eles e agradecemos, porque sem eles este dia hoje não seria possível. Agora percebemos que é apenas um jogo só. Portanto, como eu disse aí ao seu colega, estamos constantemente a ser analisados, avaliados, e não podemos em nenhum momento dar mole. Obrigado. Professor Antônio, boa noite. Lucas, Rádio Band News FM. Você falou sobre algumas das mudanças no time titular. Queria te ouvir especificamente sobre o Breno Bidon. Ele e o Fausto Vera têm alternado nessa vaga que foi deixada pela lesão do Maicon. Hoje o garoto foi aplaudido de pé pela Neoquímica Arena e o Fausto, por outro lado, não tem conseguido agradar muito o torcedor. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que cada um desses jogadores agrega ao time. Por isso você, por hora, escolhe o Breno Bidon, outras o Fausto. Acredito que cada um tem uma função tática. Queria que você conversasse um pouquinho sobre qual é essa questão específica que te faz escolher ou por Fausto ou por Breno, hoje o Breno. É olharmos ao adversário, determinarmos aquilo que é a estratégia e percebermos aquilo que pode encaixar dentro das características que me podem ser mais úteis para a forma de jogar para aquele determinado jogo. São jogadores de qualidade técnica elevada, portanto, capacidade de gerir o jogo com bola. São jogadores taticamente muito inteligentes, portanto, e feliz o treinador que tem essa possibilidade de ter esses dois jogadores. Portanto, eu vou sempre pelas minhas convicções, pelo aquilo que eu penso que é melhor para a equipa. É por isso que eu há bocado estava a dizer ali ao seu colega que Deus me dê sanidade mental para poder acertar mais vezes do que errar. Obrigado. Opa, Antônio, boa tarde. Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Antônio, indo um pouco para a parte tática do jogo, o Fluminense é um adversário muito específico, né, com características muito específicas. Troca de passes, aglomerar jogadores no setor da bola, e me pareceu que o Corinthians foi superior estrategicamente,
pressionando alto, roubando muitas bolas do Fluminense. Queria saber como que foi a preparação para esse jogo contra um adversário que tem traços muito bem definidos. E uma segunda, se me permite, o Gabriel Moscardo, que está em fase final de recuperação, ele faz parte dos planos da comissão técnica? Você já conversou com a diretoria sobre isso? Eu queria que você passasse, por favor, essa atualização para a gente. Obrigado. Olha, sobre o plano estratégico para o jogo, portanto, tem uma forma específica de jogar, mas deve ser única no mundo, portanto. E tem uma forma específica de jogar, mas tem padrão, portanto. E nessa perspectiva, as grandes equipas e as melhores equipas do mundo são aquelas que têm padrões claramente identificados. E são aquelas mais fáceis de analisar, incrível. Portanto, aquelas que são meio bagunçadas, aí é que é mais difícil e mais desafiante fazer a análise de cada uma delas. A partir desse momento, portanto, é o jogo do gato e do rato, portanto, e nós temos a nossa estratégia, com certeza que o adversário tem a estratégia deles, portanto, nós preparamos o jogo dentro daquilo que são os diversos momentos do jogo, olhando sempre para o adversário, perceber quais são os espaços que eles nos podem oferecer e onde é que lhes podemos retirar o conforto. Portanto, é evidente que tem muito a ver hoje também, e os jogadores sabem disso, a assertividade no plano estratégico, da agressividade com que eles se põem no jogo, portanto, e em cada momento, para nós termos sucesso em cada momento do jogo. E os jogadores aí foram fantásticos, portanto, sacrificaram-se. É evidente que só um louco, sou mesmo um louco, é que pensa que nós podíamos pressionar o adversário daquela forma durante 90 minutos. É evidente que, principalmente na primeira, fomos muito mais consistentes nesse tipo de pressão. Na segunda parte, tivemos que, algumas vezes, ter a capacidade de defender mais baixo, e esta equipa é imperial. Portanto, é muito difícil, sobre o ponto de vista organizacional, em termos defensivos, bater a equipa. Não estou a dizer que é infalível, um dia qualquer vamos sofrer golos, mas acabamos por ser e tentar gerir um bocadinho o jogo, um bocadinho mais com bola. Portanto, o adversário também deixou depois de ser mais pressionante, também pela condição física do jogo que foi avançando. Portanto, eu acho que acaba por ser, como é evidente, acaba por haver uma superioridade do Corinthians ao longo do jogo todo, em todos os momentos do jogo, mas não nos podemos esquecer que nós defrontamos uma grande equipa e vai continuar a ser uma grande equipa. E um grande treinador. Obrigada, Antônio, a todos que nos Moscardo, acompanharam. Desculpa. Não, o Moscardo, eu acho que ele ainda está a recuperar, não sei se vamos a tempo, mas eu acho que isso é um assunto que mais tarde, com certeza, o clube vai tomar uma posição sobre isso. Tá? Obrigado e uma boa noite e bom trabalho.